Senhoras e senhores, em primeiro lugar, o bom dia, já quase boa tarde. E eu quero cumprimentar a mesa, em primeiro lugar, nosso presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, nosso presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor deputado Henrique Eduardo Alves. Também cumprimento o nosso companheiro, deputado federal, que também foi signatário do pedido dessa sessão, o deputado federal Antônio Bulhões. Cumprimento também nosso querido ministro Marcelo Crivella, nosso ministro Alexandre Padilha. Cumprimento o presidente da emissora, o presidente da Rede Record, o senhor Luiz Cláudio Costa, e também o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, o senhor Daniel Pimentel Slaviero. E, mais uma vez, cumprimento os convidados, os artistas presentes, que muito honram também a nossa emissora. E eu quero, nessa manhã, chamar a atenção e quero também trazer alguns fatos dessa longa e vitoriosa história da Rede Record. Quero trazer alguns fatos que até agora não foram citados. Alguns ainda poderiam ser citados, mas eu vou trazer alguns que ainda não foram citados dessa história da Rede Record. As duas casas do Congresso Nacional estão de parabéns por promoverem conjuntamente esta sessão solene em comemoração aos 60 anos da Rede Record. Trata-se de justa homenagem a um órgão de comunicação social que tem se esmerado por oferecer às famílias brasileiras o melhor conteúdo em termos de informação jornalística, serviços, educação, cultura e entretenimento de qualidade. Há 60 anos, para ser mais exato, no próximo dia 27 de setembro, como já foi citado, a Record, ela realmente comemora os 60 anos. E ela foi fundada pelo advogado e empresário Paulo Machado de Carvalho. E, na época, se dava, então, a aurora da TV brasileira, a primeira emissora. Eram tempos de pioneirismo em que havia pouquíssimos aparelhos receptores, quase nenhum equipamento técnico de filmagem, rara mão de obra qualificada e um mercado publicitário composto por apenas 4 anunciantes. Graças ao empreendedorismo de Assis Chateaubriand, fomos o primeiro país da América Latina a ter uma emissora de televisão, a Tupi, em 1950, e o 6º no mundo, atrás apenas da Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha e a Holanda. Ao lado das extintas TV Tupi e TV Paulista, a TV Record nascia e, gradualmente, ao se consolidar, contribuía para a formação de um fenômeno social, econômico, cultural, educativo e de entretenimento que atravessou gerações e modificou a face da sociedade brasileira em paralelo ao intenso e inédito processo de urbanização ocorrido nos meados do século XX. Em poucos anos, outras TVs surgiram, como a TV Rio e também a Excelsior. E no final do decênio, as emissoras televisivas ultrapassaram pela primeira vez e para sempre o faturamento das dezenas de rádios então existentes. Em outras palavras, não é possível compreender a história da TV a não ser no contexto mais amplo do sistema de comunicação a que pertence e em profunda interação com o meio social que se tem modificado aceleradamente, gerando novos hábitos e novas necessidades. Eu quero falar um pouco da história da TV Record e colocando, em primeiro lugar, que ela deu o seu início com um programa musical apresentado por Sandra Amaral e por Hélio Ansaldo. Aliás, podemos contar com esse fantástico homem de TV e do rádio por muitas décadas, até 1996, quando, por motivo de saúde, saiu do comando do telejornal Record e Notícias. O primeiro programa habitual
foi o grande espetáculo União, também musical, que não tardou a se tornar líder de audiência. Logo em seguida, a emissora produziu o primeiro seriado de aventuras, chamado Capitão 7, que ficou no ar por 10 anos. O pioneirismo da Record evidenciou-se ainda no formato dos programas esportivos do tipo mesa redonda, que permanece até hoje, né? E que a emissora lançou em 1955, sob a batuta de Geraldo José de Almeida e Raul Tabajara. Em abril do mesmo ano, estreou o programa infantil Grande Gincana Que Bom, um verdadeiro sucesso que permaneceu no ar por 16 anos. Na mesma linha inovadora, a TV Record foi a primeira emissora brasileira a fazer uma transmissão direta do Grande Prêmio de TUF do Brasil, a partir do Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, e também uma transmissão externa de um jogo de futebol, a partida entre Santos e Palmeiras, direto da Vila Belmiro, na cidade de Santos. Em âmbito interno, a proeminente produção musical de artistas brasileiros encontrou nos festivais promovidos pela Record o seu melhor canal de expressão. Em meio ao fechamento do regime militar, é possível afirmar, sem exagero, que todo o país centrava sua atenção no festival organizado em grandes estádios. O festival de 1967, por exemplo, trouxe às suas finais artistas do gabarito de Edu Lobo, Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano Veloso. Alguns estudiosos demarcam o período como o de conformação do gênero que veio a ser denominado MPB, a nossa música popular brasileira. A audiência da Record chegou a inacreditáveis 97 pontos no Ibope, o maior da história em todos os tempos na história do planeta. Em todo o planeta, melhor dizendo. Em todo o tempo, em toda a história, a audiência da Record bateu os inacreditáveis 97 pontos de Ibope. No início dos anos 70, a empresa investe na tecnologia em cores, transmitindo imagem da Festa da Uva em Caxias do Sul. A grade de programação continua a dar ênfase ao jornalismo, mas também abre espaço para os esportes, também para os programas humorísticos, também para os programas de auditório e também para os musicais. A década seguinte é sumamente importante para a história da Record. O controle acionário, anteriormente de posse da família Machado Carvalho e do empresário Silvio Santos, passa para o grupo liderado por Edir Macedo. Mas o grande feito desse empreendedor foi a aquisição em 1989 dos direitos sobre a Rede Record de rádio e televisão. Uma empresa, então, infelizmente, em decadência, mas a sua transformação em uma das maiores do mundo foi possível através de ações de coragem e também de empreendedorismo do Edir Macedo. Desde então, a prioridade desloca-se para a construção de uma rede nacional a partir de emissoras cogeradoras da Rede Record em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje, com sua programação distribuída para 110 países, a emissora está situada entre as 30 maiores do mundo. Falo isso porque é motivo de orgulho para o povo brasileiro, para todo o povo brasileiro. Senhoras e senhores, deputados, senadores, convidados, todos que estão aqui presentes, a Record, nesses 60 anos, ajudou a compor o rico painel que, como acabei aqui de mencionar a todos vocês. Fatos, como eu disse, que não foram citados e eu tive a oportunidade de ser o primeiro a citá-los. Então, é com prazer, com alegria, que nós comemoramos aqui os 60 anos da Rede Record Televisão. E finalizo como na última frase: isso é para orgulho de todo o povo brasileiro. E a Record e o povo brasileiro estão de parabéns. Obrigado a todos.